E aí, pessoal, tudo bem? Quando acabou os jogos eu fui dormir, chego de serviço, vai assistir, tô meio cansado. Mas gravando aqui pra vocês antes de eu ir trabalhar. Talvez você esteja vendo o vídeo à noite, que foi quando eu postei. Vai dar tempo de carregar. Mas vou ver se dá tempo de postar antes de eu sair, mas acho muito difícil por conta de ônibus. Começando pelo jogo de Goiás, em que em Goiânia o Cruzeiro empatou com a equipe local por 2-2. O jogo não foi na Serrinha, foi no Serra Dourada, que vai passar por reformas agora. Deve ficar de 2 a 3 anos, quase sem jogo, para poder ter uma grande reforma. E o Cruzeiro acabou empatando em 2-2. O Nicolas abriu o placar por time goiano, Arroio empata, Jonathan Jesus vira, porém Esli Garcia acha um gol e empata a partida. No geral, assim, vamos primeiro com as escalações de dar minha visão bem geral para entrar em detalhes. O Goiás veio com Tadeu, Soares, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro, Nicolas Machado, conhecido por nós, se não me engano, chegou até a ter 100 jogos pelo Cruzeiro, Lourenço, o Lucas Lima, que até no passado estava no Sport, caiu, Costa, Anselmo Ramon, conhecidaço do Cruzeiro, e Jean Carlos. Já o Cruzeiro foi enfrentar esse time com Otávio, Kaique, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Calma Moraes, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Numa visão bem geral, o Cruzeiro, eu diria, pelo contexto do gramado ser bem mais ou menos, o time também ser bem mais ou menos, e o jogo ser fora de casa, eu acho que o Cruzeiro foi bem um nível bem abaixo, assim, não menosprezando o adversário, é claro, mas acho que não jogando 100%, sabe? A equipe acho que demonstrou bem uma força bem nível 6, nível 7 contra o Goiás. O que mostra a fragilidade do time goiano, porque o Cruzeiro mesmo nessa baixa intensidade foi melhor. O Goiás, eu diria que os dois gols foi meio achado, o time não chegou a impor muito, assim, na minha opinião. Tanto que por números, o Goiás ficou com mais com a posse de bola, 53% a 47%. Ambas as equipes, o Goiás deu 16 chutes, o Cruzeiro 17. Porém, 5 do Goiás foi no gol, 7 do Cruzeiro no gol. Desses chutes do Goiás, a maioria saiu depois do segundo gol do Cruzeiro, que ele abaixou demais as linhas, ficou bem defendendo, aí o Goiás começou a dar um tanto de chute para fora. Então aumentou bastante os números, mas ele não impôs muito ao Cruzeiro. Foi muito chute indo realmente para fora, alguns passando às vezes perto do gol, mas sem aquele perigo. E o Cruzeiro em si, como essa visão geral, acho que não dá para cobrar tanto. É um time titular que jogou bem contra o Grêmio. Jogar fora contra o Goiás é complicado pelo calor de Goiânia e tudo. Inclusive várias matérias postaram, o Gustavo Lima vendo o jogo ao lado do Pedrinho. Mas ir por partes, assim, que é a parte que eu mais gosto de falar. O Otávio, eu acho que foi uma boa reestreia dele, ele estreou contra o Pouso Alegre e perdeu, sofrendo 2 gols, mas aí 2 golaços. Aqui, o primeiro, muita gente falou que foi meio que culpa dele por ele ter rebatido, mas eu acho que o lado que ele rebateu foi melhor, porque se ele tenta rebater pro outro lado, poderia ter a chance de um gol contra, dependendo da força, então se rebater ela pro lado oposto é uma garantia maior de evitar às vezes um gol, só que teve a falha do Calma Moraes, que vamos chegar nele para comentar um pouco sobre. E o segundo gol, né, ninguém pegaria, nem o Cássio. No geral, acho que foi uma boa partida dele. Inclusive, enquanto eu acompanhava o outro jogo que eu vou falar aqui bem pouco, porque foi um jogo, acho que muito ruim, o Arthur Jorge ficou meio que na roda, porque perguntaram sobre o Arthur, ele ficou meio se afogando com um copo d'água, assim, então acho que talvez ele pode sim jogar contra o Remo, não é uma possibilidade inválida, porque, o que eu vou falar, vai ser até talvez polêmico, mas ele e o Cunha talvez sejam um pouco parecidos no sentido como eu posso dizer, ainda não tem aquelas tantas maldades, mas
O Otávio ele é mais confiante para fazer mais coisas, igual teve um lance que o Goiás saiu que ele saiu com meio do gol e deu um carrinho e depois deu um passe. Então, assim, eu acho que o Cunha não faria isso, sabe? Então, acho que o Cunha ele é menos autoconfiante. Acho que o Cunha tenta fazer mais o arroz com feijão. Só que por estar nervoso e tentar fazer o arroz com feijão, acaba errando e queimando o arroz e o feijão. O Otávio não. O Otávio ele é mais confiante, o que faz com que talvez ele possa ser o goleiro titular. O que talvez, dependendo dessa evolução, colocando coisas de potencial e tudo, talvez o Cruzeiro nem traga o John, que eu particularmente preferiria, porque, como eu falei no outro vídeo, que tá aí, se quiser mais detalhes, mas para resumir, talvez o John não seria tão bom por estar voltando de lesão e ele e o Cunha ter praticamente os mesmos números com praticamente os mesmos jogos. E antes que fale que o John joga em alto nível e tal, acho que ele só jogou um jogo grande que foi de Europa League, que foi o segundo jogo dele que ele falhou. Kaique, enquanto esteve em campo, para mim jogou bem. Né? O Kaique sempre vindo bastante regular, entre partidas ok e partidas boas. Jonathan Jesus, para mim, confirmadaço, titular. Ainda mais que agora o Vidalba, eu vou fazer um vídeo sobre, na sexta-feira. Mas o Vidalba está recebendo oferta de um clube argentino para poder deixar o clube. Eu acho que ele deve aceitar, já está perdendo titularidade, ficar mais próximo da família. Mas Jonathan Jesus, além de ganhar estatura, evoluiu bastante. Eu não era tão adepto ao futebol do Jonathan Jesus, achava ele bastante afobado, mas aparentemente está trabalhando melhor isso. Fabrício Bruno, uma partida ok, não tão assim. Cauã Moraes, dos que iniciou defensivamente para mim, muito irregular, nota bem 4 assim para ele. No ataque ele conseguiu ir bem, mas para defender ele ia bastante mal, então acho que bem, nota 4 assim. O Lucas Silva um pouco abaixo do que o Cruzeiro já estava, principalmente após a saída do Romero, acho que ele ficou muito abaixo assim. Enquanto o Romero ainda estava, ele ainda estava bem ok, mas o Romero saiu, ele abaixou demais. Então acho que talvez até o Lucas Silva já esteja na hora de pensar em ajudar o Cruzeiro talvez administrativamente, sabe? Ou ficar por Goiás mesmo, para cuidar dos bois. Porque acho que a idade está começando a pesar pro lado dele. O Lucas Romero, para mim, enquanto esteve em campo, uma boa partida. Não foi igual contra o Grêmio, mas também manteve o nível. Cristian Matheus Pereira um pouco abaixo hoje, para jogar e tudo. O Arroio foi um bom destaque positivo, tentou de tudo e tal. Acho que teve o gol com mérito, mas dentro dos jogadores de ataque, um dos que mais tentou positivamente. Caio Jorge ainda voltando de lesão mal. Perdão. Mas eu acho que, como tá voltando de lesão, tá meio que ok. Mas eu acho que depois do jogo do Boca, se ele continuar mal, já é coisa para olhar ele como um banco, né? Porque ele tá mal no sentido de não achar bola, não conseguir chutar, sabe? Esse que é o mal, não é igual, por exemplo, o Neise, que ele tá mal porque ele finaliza mal. E os que entrou? Vou falar do lado do Cruzeiro. Não, acho que vou falar do América, do Goiás também. Quem entrou no Goiás foi o Elis Garcia, no lugar do Machado. Ele que eu conheço, porque jogou no Paysandu, quando eu acompanhei o Paysandu um pouquinho. Bem por fora assim. Um jogador bom, marcou um golaço. O GG entrou no lugar do Costa, Pedrinho no lugar do Lourenço. Oxi! Temos o Pedro Lourenço e as substituições do Goiás é Pedrinho e Lourenço. O Bruno Sávio entrou no lugar do Anselmo Ramon. O Bruno Sávio acho que é um pouco conhecido no futebol da Série B. E o Juninho do América, que entrou no lugar do Jean Carlos. Só para ter essas noções. No lugar do Cruzeiro, o Cauã Prates substituiu o Kaique. Não, nada assim, não prejudicou, mas também não ajudou tanto assim. O Cauã Kenji no lugar do Christian melhorou um pouco, mas também nada demais. O Sinister entrou no lugar do Arroio. Ele entrou bem quando o Cruzeiro morreu ofensivamente, então nem tem muito o que falar dele. O Bruno Rodrigues entrou no lugar do Lucas Silva e o Matheus Henrique no Caio Jorge, ambos inverteram, né? Bruno Rodrigues para defender.
Mas Bruno Rodrigues, pra mim, acho que o Cruzeiro, até falei no vídeo meu de jogadores que o Cruzeiro que eu tiraria. O Bruno Rodrigues, pra mim, não faz muita diferença pro elenco. Eu acho ele bastante, assim, ele era um pouco limitado, mas ainda jogava bem. Agora ele só é limitado, sabe? Acho que se fosse eu não renovaria, não tentaria um outro empréstimo, comprar ele no fim do ano. E Matheus Henrique, né? Foi outro que eu falei que eu venderia porque a situação dele é muito complicada. Ele faz a função de volante, só que ele faz mal. E toda vez o Arthur Jorge coloca ele para fazer essa função mal. Eu até penso que talvez como substituição, que o Cruzeiro faz no segundo tempo, ele poderia mudar a formação, só que ele mantém. Isso de manter a formação sempre está com o Matheus Henrique para os Leões, né? O Cruzeiro não tem nenhum marcador como reserva que faça com que toda vez que o Matheus Henrique entrar, ele com certeza vai ser o pior em campo, como foi hoje. O segundo gol foi por parte dele, que ele tomou um drible de um bote errado. Então, ele para mim bem abaixo como sempre. Eu acho que o empate em si não é ruim. O Goiás chega a vir no Mineirão mais. Não é lá essas preocupações. O Goiás é um time bem limitado. Acho que só se for uma zebra mesmo, o Cruzeiro deve passar. Ainda mais com pressão de torcida e tudo. O jogo é só no dia 12 de maio, então tem muita água para correr. Mas por hoje o Cruzeiro é o favorito a passar. Acho que o Cruzeiro, se jogar no Mineirão, jogará com mais atenção, faz com que o clube consiga a classificação, sabe? Dependendo ainda de um contexto de Libertadores meio que está quase eliminado, pode sim priorizar a Copa do Brasil ao invés da Libertadores. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas o Cruzeiro deve chegar nas oitavas sim, na minha opinião. Diferente de outro mineiro que não vai deve chegar, né? O Atlético perdeu para o Inter de 2-1. O Inter que praticamente jogou em casa, o jogo foi em Santa Catarina, bem na divisa com o Rio Grande do Sul, então teve muito colorado lá. O Atlético veio com Jonathan, João Miguel, o zagueiro Jonathan, Beleze, Souza, Jota, Ian Lucas, Zeca, Cauã Rodrigues, Dixon Vieira e o Ronaldo Tavares. Para enfrentar o Anthony, Bernabé, Félix Torres, Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Thiago Maia, Villagra, Bruno Henrique, Alex, Alan Patrick e o Alejandro. Foi um jogo que caiu muito naquilo que eu critico o Alex. O Atlético perdeu de 2-1, o Cauã Rodrigues marcou o gol da equipe, Bruno Rodrigues e o Bernabé marcaram do Colorado. Só que caiu naquilo, né? O Atlético ele ataca bem durante um tempo e depois morre. No caso aqui ele atacou bem até os 25, depois o Inter pegou um pouco do controle e já marcou o gol. No segundo tempo, taticamente, comeu o Atlético. Falo taticamente porque o jogo foi muito feio. Eu estava vendo até a minha entrevista do Arthur Jorge para prestar atenção nos dois. Tava um jogo bem feio e o pessoal ainda queria o Pesolano com dificuldade muito grande. Em números, o Atlético ficou com 40% de posse, o Inter com 60%. O Atlético deu 4 chutes, 2 no gol. O Inter deu 13, 5 no gol. Você pode até falar que em números o Atlético foi mais eficiente, porém, né? É uma eficiência bem ruim, né? Sei lá. Deu 2 chutes, 2 gols. Gol do Coritiba, quer dizer que o time não atacou nem nada. O Atlético até atacou no primeiro tempo mais, mas para mim no segundo só deu Inter. Praticamente deu só Internacional. O que acabou fazendo o time sair vitorioso. Teve até a entrada do Marcelo Henrique, do Cabeza, do Bruno Oliveira, do Léo Chu e do Max, no lado do Atlético, mas não funcionou muito, serviu só para o time se manter mais defensivo e não tomar o terceiro gol. Enquanto o Vitor Gabriel e o Paulinho Paula, Kaique e Borré entraram pro lado do Inter e o Vitinho também, mas ambos fizeram grande diferença. Em um jogo que praticamente o Inter, eu diria que ganhou assim, esforço. Acho que dá para dizer assim, porque quando o Inter dominou o jogo, acabou, o Atlético não fez mais nada.
Então, não sei se dá para classificar no Beira-Rio, que vai ter pressão da torcida e tudo. E dependendo ainda de como vai estar o Atlético na Série B, talvez o Alex prefira priorizar a Série B, né? Para poder subir e tudo. Mas acho que o Atlético não está morto, mas eu diria que está na marca do hospital, sabe? Sabe que a pessoa chegou porque tomou uma facada, tá meio na marca, assim, em análise. Eu acho que o Atlético tá nisso. Não sei se vai conseguir avançar, né? Porque eu falei, o Atlético estava melhor e o Inter estava muito pior. O Inter ainda tá ruim, mas estava muito pior. Mas acho que não tem muito assim o que fazer, sabe? Talvez realmente não vai dar para o Atlético porque é complicado. Só se o Inter vir numa draga até dia 12, né? E o Atlético, sei lá, jogar o futebol 3.0. Acho que no mais é isso. A gente vai ter hoje os outros jogos da Copa do Brasil, vai ter também o do Atlético, que vai sair o pós-jogo. Vou ver se ele não sai tão tático, eu quero esperar a entrevista do Bar, mas tem hora que demora demais essas entrevistas. E vamos ver o que vai acontecer agora, né? Acho que o Cruzeiro classifica, tô achando que o Atlético vai cair, infelizmente, né? Vamos ter só os mesmos mineiros de sempre. E acho que hoje o Atlético deve vencer, com dificuldades igual ao Cruzeiro, mas o empate também, no caso do Atlético, o empate é um pouco ruim para tentar virar no Ceará, né? Mas entre todos, o Atlético talvez seja um pouco dos mais lascados por agora, o que quando aconteceu o sorteio não era o Cruzeiro, era o mais lascado porque tinha o Tite. E o Goiás estava vindo de uma grande invencibilidade. Então, assim, vamos ver como vai ser hoje, né, à noite, esse jogo do Atlético. No mais é isso. Sobre Copa do Brasil, nos vemos no dia 12 para comentar mais sobre a classificação para as oitavas dos clubes mineiros.